Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer algo que faz algum tempo que eu não venho fazer, que é falar sobre alguma daily reflection desse livrinho aqui maravilhoso. E provavelmente vocês estão ouvindo algum latido ao fundo e eu tô ouvindo bem mais baixo do que o vídeo pode estar mostrando, porque eu tô com protetor auricular, então eu tô, digamos que, deixando isso um pouco menos evidente pra mim, o que me ajuda a conseguir ficar aqui. Por que eu queria ficar aqui? Porque eu queria usar a minha parede. É basicamente por isso. Eu gosto muito dessa parede e eu raramente consigo ficar aqui, porque existem vários latidos acontecendo durante no decorrer do dia. Porque os vizinhos têm muitos cachorros e eles ficam na rua latindo o dia inteiro. Isso é uma coisa que me deixa bem estressada em certos momentos e é uma situação bem delicada também, porque o estresse que me gera esses latidos ininterruptos e que eu não consigo lidar com esse barulho estridente que ele, inclusive, por exemplo, mesmo que eu vá lá pra cima, lá pro estúdio, onde tem isolamento acústico pesado, ainda existe um fundinho de latido que, por exemplo, agora que eu tô de protetor auricular, eu ouço mais a minha voz, mas eu não consigo ouvir um lá no fundo. Se eu for lá pro estúdio de protetor auricular, eu não ouço nada. Mas se eu for lá pro estúdio sem protetor auricular, eu vou ouvir um pouco menos do que eu tô ouvindo agora, mas eu vou ouvir lá no fim do túnel, assim, a gente vê aquele pontinho de luz, que é basicamente o som do latido do cachorro. Isso é muito estressante. Muito, 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 muito. Claro que eu não tô falando exatamente dentro do estúdio em si, que é lá ali em cima é tudo a parte de estúdio, né? Então, tem a sala onde tem o isolamento com duas portas bem grossas, um monte de coisa. E tem o isolamento do lugar em si, que é também todo isolado. Então, obviamente, na sala não se ouve, mas ali na parte, no ambiente onde a área de edição, ainda se ouve algo bem lá no fundo, assim. Porque realmente é muito latido. Eu, sinceramente, fico tensa, me perguntando algumas coisas quando eu consigo chegar nesse momento da reflexão, porque quando eles estão latindo, latindo, latindo sem parar, eu só fico estressada e quero ir pro lugar mais distante possível para conseguir lidar, porque não é uma dor, é como se a pessoa tivesse me dado um susto, é como se a pessoa tivesse me dando um peteleco, assim, o tempo inteiro no corpo, assim, bum, bum. O latido do cachorro me gera isso, é como se tivesse uma pessoa me dando um peteleco o dia inteiro, assim. Pá, 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 pá. Gente, ninguém suporta. Então, o que acontece? Eu fico preocupada pensando assim, esses cachorros, eles ficam latindo o dia inteiro, por quê? Eles ficam trancados para fora de casa o dia inteiro, latindo para qualquer pessoa que passe na rua. Obviamente é porque eles estão tão estressados que eles não conseguem fazer outra coisa que não seja essa. Né? Então, claro que eu sei que existe uma natureza do cachorro e tudo mais, que ele late mesmo, mas é que
é difícil tu não pensar isso quando tu vê que o cachorro tá sempre sozinho no pátio latindo sem parar, assim. Então fica difícil não pensar que o cachorro tá só extremamente abandonado, emocionalmente falando, solitário. Porque os cachorros também têm emoções, eles não são só coisas que tu tem que dar uma ração e deixar ali, sabe? Tá tratado como se fosse assim só uma mera questão de... Como se fosse um computador que tu liga na tomada para carregar a bateria e depois desliga. Não é assim que funciona. Então, eu fico pensando sobre isso, né? Mas tudo bem, é só uma reflexão aqui que me gerou agora. Eu não tô ouvindo mais nenhum fundo de latido. Então eu acho que é porque realmente parou o latido. Eu espero que eu esteja certa. Porque também tem o fator de que quando eu tô com esse protetor auricular aqui, eu ouço mais a minha voz por dentro do que qualquer outra coisa. Mas eu realmente agora não tô ouvindo mais nada, então realmente pode ser que não esteja acontecendo mais nenhum latido. Então, aqui a reflexão de hoje, ela é bem interessante, porque aqui fala que quando a gente tá num estado de consciência mais elevado, a nossa experiência de universo muda. Então, o mundo, a forma como a gente enxerga o mundo se transforma numa coisa assim amorosa, que nos... É como se fosse um pai ou uma mãe que nos aprova de uma forma incondicional, mas no sentido que quer que a gente tenha tudo o que a gente gostaria de ter e que aquilo é nosso só de pedir, assim como, me dá isso, toma, me dá isso, toma. Então pelo que eu entendi, isso é criado num estado elevado de consciência. Então, isso significa que esse contexto novo dá um significado diferente para o universo, que no qual a gente está inserido. E como é num estado elevado de consciência, então significa que não é a partir do egoísmo, né? Então, o egoísmo ele já não consegue acessar esse lugar, porque ele sempre está numa percepção de que ele não tem o suficiente. No fim das contas, a pessoa que está nesse estado de egoísmo, no estado de consciência egoísta, ela sempre está em falta de alguma coisa. Ela sempre está pensando em alguma coisa que ela ainda não tem e que ela deveria ter. Pode ser atenção, pode ser um objeto, mas é sempre a falta, uma expressão da falta, uma expressão do quanto eu mereço mais do que eu tenho. Agora, uma expressão, acho que de mais elevada nesse nível aqui dessa passagem, para mim é uma coisa meio de, talvez, de entender que eu tenho tudo aquilo que eu mereço naquele momento. Então eu entro num estado de muita tranquilidade. Isso faz com que eu sinta mesmo que tudo que eu preciso me é dado quando eu preciso. Então eu acabo entrando nesse lugar onde as coisas são mais positivas. Eu não sei, talvez eu poderia dizer que isso me faz lembrar de uma época da minha vida em que eu tinha pouco, assim, eu tinha quase nada, mas eu tava muito grata pelo que eu tinha, porque eu tava com tão pouca expectativa, tão pouca esperança de alguma coisa, que eu tava feliz e tava me sentindo assim, porque eu tinha conseguido um freelance num lugar que depois até foi uma experiência um pouco complexa para mim, mas eu me lembro que eu senti assim, justo na hora que eu precisava,
aquilo chegou pra mim, sabe? Às vezes não é necessariamente uma coisa assim muito, agora eu vou ter uma coisa muito, super rica, super, colocar uma, uma questão aí monetária. Não é necessariamente sobre isso, acho que é mais sobre ter o que precisa na hora que precisa. Pra mim ressoa dessa maneira, né? Talvez eu pudesse dizer, por exemplo, aqui eu coloquei o protetor auricular no meu ouvido, tinha uns latidos lá fora e no fim das contas eu consegui resolver um pouco a questão. E agora eu sinto como se, caso eu tirasse o protetor auricular, eu não fosse ouvir nada de barulho, de latido, porque os latidos cessaram. Talvez porque de alguma forma eu tive calma para passar por essa situação, encontrei um jeito de lidar com essa situação que não fosse só ficando muito revoltada e xingasse os latidos e tudo mais. E no fim das contas passou. Então às vezes eu acho que talvez seja essa questão, às vezes é um posicionamento comportamental, assim, posicionamento comportamental, que é, o posicionamento já é uma forma de se comportar, né? É um posicionamento que tu decide, assim, dentro de ti, que te faz acessar esse lugar onde tu agradece por ter tido um comportamento não reativo com relação aos momentos difíceis e eles passam e tu fica com um sentimento bom a respeito de ti mesmo, assim. Nem sempre eu consigo falar assim dessa maneira sobre latidos, principalmente. Se eu fico muito desesperada assim com isso, então eu sempre tenho que estar com o meu protetor auricular, mas em certos momentos, assim, se eu tô na rua e do nada assim tem um cachorro, nossa, é bem difícil pra mim, bem aterrorizante, porque eu tomo um susto mesmo. Então, no fim das contas, essa ideia também, eu acho importante aqui diferenciar uma coisa, porque hoje em dia é tudo sobre uma finalidade, né? Quase como se, por exemplo, essa reflexão tivesse que levar a pessoa para um lugar. Essa mesa treme, desculpa. Como se tudo hoje em dia tivesse que ter uma função de nos deixar melhor ou de nos colocar acima de alguma coisa. E muitas vezes isso acaba travando a gente até. Porque nem tudo vai ser sobre, se você fizer isso, você vai ser a pessoa mais rica do planeta, ou a pessoa que tem mais sei lá o quê, a pessoa mais isso, mais aquilo. É sempre um discurso meio... Parece que essas pregações, assim, esses discursos muito ferrenhos da prosperidade, eles estão cada vez mais... eles estão contaminando cada vez mais as noções de mundo das pessoas. Então, por exemplo, assim, não existe mais uma ideia de que se tu vai ser bom, não é porque tu vai ganhar alguma coisa com isso. Parece que se tu vai ser bom porque alguma coisa tu vai ter em troca lá na frente, porque vai ter alguma justificativa muito válida para que tu seja bom. Tipo, vai valer a pena.
às vezes ser bom não vai valer a pena. Às vezes, por exemplo, ter essa consciência aqui que está sendo dito. Peraí, deixa eu ficar de novo aqui. Ter essa consciência, esse maior estado de consciência, vai te colocar nesse lugar onde tu vai experienciar o mundo dessa maneira aqui. A vida vai te dar tudo aquilo que tu quer, só que assim, não é que a vida vai te dar tudo que tu quer dentro de um padrão de coisas maravilhosas, de experiências, de tipo, agora eu vou só ter as melhores experiências do mundo segundo os ditames sociais. Não. Porque quando tu entende um estado mais elevado de consciência, então, por exemplo, essa noção de realidade, ela muda para o que me eleva no aspecto de alma. Então, muitas vezes isso pode significar que o que eu quero ter, tudo o que eu quero ter, é uma elevação espiritual de alma, e isso pode me levar a ter desafios enormes, sociais. Ter desafios muito grandes no mundo justamente por isso. Por exemplo, se uma pessoa decide que ela vai se aprimorar que ela vai se aprimorar em virtude, que ela vai se permitir a lapidação, ela vai ser colocada nos cenários da lapidação que ela deseja. Então isso significa que, por exemplo, eu me coloco num cenário de lapidação constante quando eu tô em contato com os barulhos que me provocam um estado de nervos e de muitas vezes até de irritação profunda, e eu respiro fundo e eu não trato ninguém mal. Eu não acho que isso é uma justificativa para tratar as pessoas mal por isso. E todas as vezes que eu consigo fazer isso, é uma coisa que me alegra. E todo ser humano tem essas situações. Às vezes é falta de paciência. Me dá paciência. Às vezes Deus te dá o quê? Deus te dá um filho. Por quê? Porque um filho é um ótimo teste de paciência. É uma ótima forma de desenvolver a paciência. É uma jornada de paciência que leva a vida inteira. Até que chega um ponto que tu tá lá, idoso, e tu é super paciente. Porque tu viveu uma vida toda numa constante labuta, né? Pra fortalecer essa musculatura, né? Virtuosa. Então, essa virtude, ela precisa ser fortalecida através de algo que é exatamente aquilo que te tira a paciência. De certo modo, eu acho que essas coisas assim que eu vivo, esses desafios é uma forma que me ajuda até eu entender que se eu nasci dessa forma, com essas dificuldades que foram se apresentando de uma forma cada vez mais intensa ao longo da minha vida, eu prefiro pensar que isso é uma coisa que eu quero aprimorar em mim enquanto ser que se vê na eternidade, se vê como alma, porque isso me faz ver sentido em fazer várias coisas
que talvez se eu não tivesse essa percepção eu não faria e eu não veria, eu talvez seja bom pensar dessa maneira, porque se eu não pensasse dessa maneira, talvez seja isso que, talvez seja não pensar dessa maneira que motive o vandalismo, que motive tanta violência. Então, eu quis falar sobre essa questão aqui porque é importante que a gente não entenda que isso aqui é uma ideia de então um estado mais elevado de consciência, e eu fecho os olhos e eu penso assim, Deus, agora eu digo, eu quero o carro do ano. Aí, eu estou num estado mais elevado de consciência. Plim, o carro. Gente, isso é infantil. Isso é estado, não é um estado elevado de consciência. Isso é um estado de consciência materialista, é um estado de consciência mais comum que existe no mundo. É basicamente todo mundo que tá assim, né? E assim, essa noção aqui é uma noção que eu sinceramente nem acho que eu tenha, tá? Eu tô falando aqui algo que eu tô tentando refletir sobre essas coisas. Eu estou refletindo sobre isso como alguém que talvez, não sei, daqui 5 anos pode olhar esse vídeo de novo ou abrir essa passagem de novo e pensar algo totalmente diferente. Eu espero que seja algo totalmente mais profundo do que agora. Então, o contexto, pelo que eu entendi, é que a gente cria um contexto diferente para navegar na vida, porque a gente enxerga que não é exatamente sobre o que a gente pede intelectualmente, mas é sobre o que o nosso inconsciente pede através do nosso comportamento. Então, se o nosso comportamento é extremamente imaturo e egocêntrico, o nosso inconsciente está implorando por alguma coisa que nos faça olhar para algo fora da gente. E aí a gente vai se deparar com as oportunidades de olhar para fora da gente, elas vão ser incômodas, elas vão ser estressantes, elas vão ser muito árduas mesmo. Conforme a gente vai elevando o nosso nível de consciência, esse processo doloroso e árduo, ele começa a dar seus frutos. E aí a gente entende que aquele sofrimento é um sofrimento com sentido. Não é um sofrimento sem sentido nenhum que só nos leva a ficar girando em círculos. Então o sofrimento, quando ele tem sentido, ele nos faz crescer. E aí, quando a gente eleva a nossa consciência, a gente começa a ser o quê? Mais complacente. Então, a gente começa a consentir com aquilo que a vida nos apresenta. Então, chega uma demanda, eu consinto. E isso se torna cada vez menos doloroso, porque eu vejo o propósito daquilo, porque eu tô com a minha consciência um pouco mais elevada sobre aquilo. Então, eu não me irrito mais, eu não me estresso mais. Eu me estresso cada vez menos, e quando eu me estresso, eu tenho uma forma de lidar com aquele estresse muito mais madura do que antigamente, que eu iria, sei lá, chutar uma parede e depois quebrar o meu pé e ter que ir parar no hospital. Eu vou começar a, vou começar a chutar o travesseiro, começar a dar um murro no travesseiro. Depois eu vou me ajoelhar e vou meditar. Depois eu vou, eu vou orar, vou fazer o que for. Ou eu vou escrever. Eu, hoje em dia, quando eu tô muito angustiada, muito estressada, eu escrevo agradecimentos. Eu acho que isso me ajuda. Antes, eu não escrevia agradecimentos. Antes eu escrevia todo
eu escrevia toda a raiva que eu sentia. Toda a raiva. Eu escrevia tudo que eu queria fazer naquele momento que eu não podia fazer. Se eu queria, sei lá, trucidar um ser humano, eu escrevia lá. Eu quero acabar com tudo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero pegar um monte de coisa e quero atirar, eu quero fazer, enfim. Eu escrevia tudo de sentimento ruim e de atos que eu queria colocar em prática, mas na verdade eu não queria. Eu só queria extravasar, eu queria imaginar aquilo ali. Então, conforme tu vai te conscientizando do que tá acontecendo, tu vai mudando o teu formato de apaziguar o que tá por dentro, apaziguar tudo e de entrar em conformidade. Não necessariamente a gente não se torna, não é ser conformista, é estar conforme. Então, se estar conforme não é ruim. Estar em conformidade não é ruim, principalmente quando a gente está lidando com uma visão aqui de crescimento virtuoso. Então, aí a gente elevou a nossa forma de ser e a gente entende que os passos, eles não são exatamente para nos colocar, para enxergar a vida como uma pirâmide em que a gente tem que escalar lá para ficar lá no alto. Ai, vai valer a pena, porque a pirâmide, eu vou estar lá no alto escalão da pirâmide. Não é sobre isso mais a reflexão. É muito mais sobre simplesmente isso é o que eu tenho para hoje e ponto final. Como eu gostaria de ter isso na minha cabeça o tempo inteiro. Sério, eu amaria, porque em vários momentos eu fico bem nervosa, assim, eu tenho trabalhado muito isso dentro de mim, esse nervosismo que eu sinto em certos momentos, pensando que o que tem para hoje não é o que deveria ter para hoje, que o que está acontecendo não é o que deveria, ou que como se eu soubesse o que é melhor para mim. Sinceramente, eu gosto de acreditar que ninguém sabe o que é melhor para si. E também não tem ninguém de fora que vá saber o que é melhor para o outro. A única coisa que pode garantir que uma pessoa vai conseguir atingir o seu melhor, e aqui eu entendo o seu melhor só como um estado de espírito, é ela sentir que existe um acolhimento genuíno. E é por isso que ali naquela passagem fala muito sobre essa ideia de como um pai ou uma mãe que aceita, que ama incondicionalmente, que tá ali incondicionalmente. Essa visão de que a vida é incondicionalmente generosa, que é incondicionalmente amorosa, é uma percepção que pode ajudar a gente a enfrentar certos momentos difíceis e também a ter mais centro nos momentos tranquilos e fáceis. Porque quando a gente tem essa visão aqui e mantém ela não só para os momentos difíceis, mas para os momentos, a gente entra naquela linha daquela historinha tão conhecida sobre o anel que diz, a mensagem que diz tudo passa, isso também vai passar, tanto o que é bom quanto o que é ruim também vai passar, essa coisa assim.
Então a gente entende que a gente sempre vai ter aquilo que for possível que a gente tenha. Se for uma visão bem assim, bem complexa, porque não é que a gente vai ter tudo aquilo que for possível, isso significa que não é tudo aquilo que é o mais incrível e maravilhoso, né? Às vezes o que é possível tu ter é um papelão para deitar de noite. E existem inúmeras pessoas que estão nesse lugar. E eu não sei como é que é a mentalidade dessas pessoas. Eu nunca parei para conversar com uma pessoa dessas, com uma pessoa que vive essa realidade. O que essa pessoa pensa? Como que essa pessoa entende a vida e o mundo? Será que ela entenderia a vida como algo, como o universo como um lugar de generosidade, um lugar que tá convidando ela para elevar alguma virtude? Eu nem sei, porque dependendo do caso, essa pessoa não consegue nem ter o processamento mental perfeito para chegar nesse raciocínio, porque afinal, se eu há pouco tempo tava com falta de vitamina D e tava mal, tava ficando doente o tempo inteiro, tava com uma fadiga crônica, eu imagino uma pessoa que tá numa situação dessas. Essa pessoa tem muito mais faltas de vitaminas do que eu tava. Ela tem falta de inúmeras vitaminas que impedem o processamento mental dela, né? Impedem que o cérebro dela funcione corretamente, que o corpo dela reaja a certas coisas. Então, também a gente precisa levar isso em consideração, né? No fim das contas, isso tudo é muito importante ter em mente. Por quê? Porque é muito fácil chegar para uma pessoa que tá numa situação, como eu comentei, de rua, olhar para ela e entrar com um discurso: porque é só. Isso daí é a linha da prosperidade, tá? Alguém pega essa mensagem aqui e entra numa linha de: olha só, vá para um estado elevado de consciência, aí você vai ver que a sua experiência no universo vai mudar. Cara, fecha esse livro, fecha a boca, pega essa pessoa pela mão, leva ela primeiro para tomar um banho, se vestir adequadamente, agenda se alimentar minimamente, com coisas nutrientes, leva ela num médico para ela fazer uns exames, compra as vitaminas que ela vai precisar tomar, porque ela vai precisar tomar vitaminas. Aí leva ela num psiquiatra, num psicólogo. Aí dá uma estrutura para que ela possa se reinserir socialmente. Aí, depois que essa pessoa tá reinserida socialmente de uma forma em que ela consegue processar as coisas de uma forma... Só dela tomar as vitaminas, ela já vai conseguir processar, só que ela vai ter que viver primeiro a reinserção social. Ela vai estar num estado de sofrimento muito grande, ela não vai poder conversar sobre esse tipo de coisa nesse momento. Ela não vai conseguir nem entrar nesse nível de compreensão, ela não vai conseguir aceitar uma coisa dessas, porque ela precisa primeiro se sentir aceita pela sociedade. Primeiro ela precisa se sentir íntegra, né? Ela precisa se sentir integrada socialmente, porque enquanto isso, não existe essa conversa acontecer numa boa e essa pessoa, sim, claro,
essa pessoa não, ela tá tão exausta e tão se sentindo tão eliminada de tudo que a pior coisa que a coisa mais ridícula que alguém pode fazer é tentar discursar para essa pessoa alguma coisa nesse sentido, como se ela fosse como se ela fosse como se isso fosse uma mera questão intelectual, né? É a mesma coisa que sentar numa mesa pra uma pessoa que tá passando fome e tentar explicar para essa pessoa por que ela tá passando fome. Tentar politizar a situação. Sendo que, na verdade, naquele momento, a única coisa que a gente deveria fazer é se preocupar em comprar uma comida para essa pessoa, se a gente tá tão preocupado assim. E não entrar num assunto de razões e emoções. A praticidade nessa hora é muito clara. Então, eu sinto uma ideia, muitas vezes, de querer tirar essas reflexões e querer colocar em lugares onde essas reflexões não cabem, né? Então, quando a gente já consegue raciocinar sobre essas coisas aqui, a gente primeiro raciocina essas coisas pra gente até. A gente pode até refletir com alguém, mas a gente não vai tentar pregar pra quem a gente nem sabe direito, assim, o que a pessoa, né? É uma coisa muito assim, ó. Primeiro, eu preciso me certificar de que eu tô conseguindo entender as coisas. E aí depois eu vou tentar agir como se eu ensinasse alguém. Por exemplo, quando eu venho aqui nesse vídeo falar sobre essas coisas, eu tô aqui refletindo como qualquer outro ser humano que reflete. Eu não tô aqui, por exemplo, me declarando uma pessoa super entendida de tudo e querendo dizer que eu sou especialista em nada, né? Eu sou só uma pessoa falando as coisas que leu e pensou, né? Então, isso é uma coisa que eu levo muito em consideração. Então, se eu tô... Peraí, gente, tá começando a doer aqui o meu ouvido. Deixa eu ver se agora... É que isso aqui começa a doer depois de um tempo. Eu tenho que ir puxando devagar, porque senão dá um... Eu não sei explicar. Só dói muito quando tira, assim, dá uma dor. Então, isso é uma coisa importante, porque assim, ó... A gente tem que se colocar nesse lugar de aprendiz quando a gente é aprendiz. A gente não pode querer pegar uma coisa e agir como se a gente fosse professor daquilo quando a gente não é. Então, muitas vezes eu vejo essa situação acontecendo, tipo, eu vou falar sobre isso aqui e vou agir como se eu fosse o maior entendedor do planeta sobre isso aqui. E eu até nem sei, eu não sei se em algum momento eu pareci ser assim também. Se eu em algum momento pareço ser essa pessoa que faz isso. Se eu pareço ser essa pessoa que faz isso, nossa, sério, eu preciso que alguém me diga, porque eu realmente, assim, não é o meu objetivo. Quando eu venho pra cá refletir sobre coisas que eu pensei e vou anotando, vou trazendo, mas o meu objetivo é sempre fomentar o diálogo, fomentar a conversa como qualquer ser humano, não como alguém que tá aqui, tipo, de cima pra baixo, sabe? É uma coisa assim, todo mundo falando junto sobre as coisas. Claro, eu tô gravando os vídeos, mas eu adoro ler os comentários, responder, dialogar, conversar. Às vezes eu trago até outro vídeo por causa disso. E eu fico bem chocada às vezes quando eu
quando eu percebo esse lugar onde as pessoas estão começando a usar reflexões para fazer uma pregação muito que tava, isso começou a ser fomentado faz muito tempo, nessa ideia de essa ideia de tudo com foco na prosperidade financeira, né? Tudo com foco no subir na pirâmide, de ir para o alto da pirâmide. Então isso me assusta um pouco, me assusta bastante, porque daí é assim, você precisa trabalhar as suas virtudes, por quê? Porque isso vai te render sei lá, um monte de vai te render um círculo social, high society, uma coisa alta sociedade, sei lá o quê, ou vai te render muitos amigos, ou um emprego melhor, ou não vai mais trabalhar, não vai mais precisar trabalhar. Sei lá, cada um uma coisa na cabeça. Mas nenhum pensa só no mero desenvolvimento, porque é bom se desenvolver. Tipo, porque eu quero ter uma consciência elevada. A minha motivação de querer ter uma consciência, elevar a minha consciência, pode até indicar se eu realmente estou sendo honesto com isso. Porque a minha motivação, ela vai declarar, ela vai entregar o meu jogo. Ela vai entregar o que realmente eu tô querendo. Tipo, se eu tô movido por noções superficiais ou se eu tô movido por questões mais assim, mais sérias mesmo. Então, pra que eu quero desenvolver isso aqui? É só pra poder fazer um post no Instagram? Ou é porque realmente eu acho que isso faz sentido? E se eu faria isso se eu não fosse fazer um post numa rede social? Eu continuaria fazendo a mesma coisa? Isso é uma coisa importante que eu tenho refletido, assim. E pelo menos graças a Deus, eu tenho percebido que sim, eu faria. Porque nesses últimos tempos eu continuei fazendo essas reflexões, mas eu não gravei vídeo. Mas eu tenho as minhas anotações ali, igualmente. Que às vezes o que acontece? Eu começo a refletir com o Rafa e a gente conversa sobre as coisas, e aí pra mim isso acaba se tornando o suficiente. E eu não venho aqui gravar vídeo. Às vezes eu até fico pensando, nossa, já falei com o Rafa, agora não tô mais a fim de falar nada. Já falei tudo que eu tinha pra falar. Claro, falei tudo que eu tinha pra falar com uma pessoa, mas eu já refleti, sabe? E aí então eu acabo não vindo aqui. Mas isso até é bom, porque poxa, eu fico pensando, hoje em dia eu sou uma pessoa bem menos solitária. Então, de certo modo, eu poderia até encaixar que nesse caso aqui dessa passagem eu recebi aquilo que eu gostaria, porque dentro das minhas meditações, dos meus agradecimentos, das minhas orações, das coisas que eu pensava, assim, que eu almejava, tava esse lugar onde eu queria ser uma pessoa, assim, mais... que fosse menos solitária, né? Por mais que eu fosse tranquila, não fosse uma pessoa infeliz na minha rotina, assim, eu tinha aquela sensação, assim, de que eu não tinha ninguém para compartilhar nada. Eu compartilhava comigo, compartilhava com os meus cadernos, mas muitas vezes eu almejei isso, assim, ter alguém que eu pudesse só aparecer e conversar.
sem precisar ligar uma câmera, né? Então, hoje em dia eu poder fazer uma escolha é muito legal. E eu tenho me sentindo muito feliz com isso. Então, muitas vezes é isso, sabe? E conseguir reconhecer quando as coisas estão acontecendo e que tu tá, de alguma forma, se vendo naquela situação que tu um dia não estava e gostaria muito de estar, é muito bom. Mas também é bom ser pé no chão com relação a isso, no sentido de saber que essas coisas não foram feitas pra sair cantando aos quatro ventos. São coisas que a gente é discreto, coisas que a gente agradece no nosso mundo interno. E a gente comenta alguma coisa aqui ou ali, mas a gente não faz muito confete. Por quê? Porque nenhuma pessoa sã faz muito alarde a respeito daquilo que tem de mais valioso na vida. Então, se a gente tem coisas valiosas, a gente só agradece por elas e fica vivendo a nossa vida, sabe? Isso é uma coisa importante. A gente também, se a gente tá querendo evoluir, a gente não sai gritando por aí. E a gente também, se a gente acha que a gente tá tão evoluído assim, a gente não sai gritando pros outros evoluírem. A gente só faz a nossa parte, vai evoluindo junto, vai fazendo as coisas que acha que precisa fazer para se aprimorar, porque a gente mesmo precisa de aprimoramento. Às vezes a gente fica tão focado no outro que a gente se esquece de olhar pra gente e de pensar nas coisas que a gente não fez ainda, que a gente poderia fazer para ser melhor. Porque a gente fica olhando tanto para aquilo que o outro ainda não fez, que a gente olha pouquíssimo para aquilo que a gente ainda não fez. E aí a gente se perde, a gente se distrai com o outro. E quando a gente se distrai com o outro, a gente entra nesse lugar sombrio de muitas frustrações. Porque a gente não consegue mais com muita facilidade, eu quero dizer, sair desse condicionamento de olhar para a lista de coisas que a gente não fez e não ficar comparando com a lista de coisas que o outro não fez. E aí a gente fica assim, tem 10 coisas aqui na minha lista que eu ainda não fiz. Aí tu olha pra lista do outro que tá ali do teu lado e tu fica, mas o outro ali não fez 20. Então, tô muito bem. O outro é que tem que correr atrás do prejuízo. Eu vou ficar aqui numa boa. Enquanto ele não fizer 10 coisas também, eu não vou fazer nenhuma. E no fim, quem perde tudo nessa história sou eu mesmo. Porque em vez de eu ir fazendo as minhas coisas, eu fico me baseando no outro. E aí eu fico limitado, eu fico arrastando, eu fico assim, puxado para baixo. O outro tá me puxando para baixo. Em vez de eu puxar ele para cima, porque eu vou fazendo as coisas e ele vai se sentir pressionado, ele percebe que dá certo me afundar, porque eu me permito ser afundado. Então eu vou indo para baixo junto com ele, porque eu vou me comparando com ele. E quanto mais eu me comparar com ele, menos eu faço. E mais estagnado ele também fica e mais confortável fica aquela situação para ele, né, pro outro. Porque o outro já soube que é só ele não fazer nada que eu vou continuar ali estagnado, afundado, esperando ele fazer alguma coisa. E ele nunca vai fazer, porque ele já sabe que eu não vou sair dali. Que eu não vou fazer mais. Eu vou continuar estagnado e vou ir para baixo junto com ele. Eu posso até ficar reclamando, mas eu não vou fazer nada. Eu vou continuar ali na expectativa de que ele faça alguma coisa. Então, isso aí é um grande perigo da comparação. Então, quando eu entro na comparação, como é que eu posso... Eu não posso entrar nesse lugar da comparação e me sentir numa consciência elevada ao mesmo tempo.
Se eu entrar nesse lugar da comparação e eu me sinto numa consciência elevada, eu tô vivendo uma grande mentira. Eu tô vivendo uma grande... Eu tô idealizando, eu tô no mundo Bob, assim. Não tô na realidade, né? Então, porque a consciência elevada, ela eleva o outro. Ela é capaz de elevar o outro de uma forma muito natural, porque ela só não se deixa levar pelo outro e já não tem mais essa inclinação a se comparar. Então ela só vai fazendo as coisinhas e o outro vai acompanhando, porque ele é como é que fala, influenciado por esse espírito elevado. Se ele não for influenciado, uma coisa que muda é que o espírito elevado, ele não vai deixar de fazer nada. Então, a única coisa que vai acontecer é que esse outro vai se desconectando até o ponto de que ele some. E ele vai embora. E fica tudo bem, porque uma consciência elevada não tem apego. Então, não existe esse apego a nada, nesse sentido. A consciência elevada sabe que tudo tá nos seus conformes. Então, se o que vem, tudo bem, o que vai, vai, o que vem, vem, o que volta, deixa ir, deixa voltar, deixa... Tem uma frase que eu acho que eu ouvi uma vez, que era: deixe ir, deixe vir, deixe voltar, deixe fluir. Algo assim. E eu gosto dessa frase porque fala muito sobre isso, que pra mim é um exemplo de uma consciência elevada, é isso, é aquilo que eu deixo fluir. E eu danço a música que faz sentido pra minha cabeça. E quem for dançar, quem estiver dançando ali também, é porque tá no sentido daquilo ali. Então, eu nem sei, gente, se essa situação toda que eu tô comentando aqui, ela é totalmente voltada para isso, mas eu acho que sim, porque esse lugar onde tudo vai acontecendo, tudo que a gente quer vai acontecendo, e a gente vai só declarando de uma forma... Só que é interessante, fala sobre o pedido, só que aqui eu entendo que esse pedido ele não é mental, ele não é intelectual, ele é inconsciente. Eu entendo assim, né? Então é por isso que eu acho que eu entrei nesse mérito. Tipo, um pedido inconsciente, por exemplo, pode ser: eu me estresso muito quando eu vejo uma pessoa parada, estagnada. Isso, eu tô me deparando com essa pessoa talvez porque no meu inconsciente eu pedi por movimento e eu preciso olhar e me incomodar com a estagnação. E muitas vezes eu mesmo estou estagnado e eu preciso ter um espelho para sair desse lugar de estagnação. Então aí eu mesmo vou atrás, eu consigo enxergar a estagnação fora de mim, porque ela tá dentro de mim. Então eu enxergo aquilo e eu começo a me movimentar para fazer as coisas que eu olho e vejo que o outro não tá fazendo. Então eu vou lá e faço. E isso vai me colocando justamente onde eu quero, que é o quê? Fora daquilo que tá estagnado, em movimento. Então, aí eu consigo, mas é só porque eu tô com a consciência elevada o suficiente para isso. Porque se não tiver, eu fico nesse lugar da comparação eterna. Eu fico olhando pro outro e fico me justificando. Aí eu fico justificando a minha estagnação através do outro. O fulaninho tá estagnado, mas... o passo até tá parado, mas o fulaninho tá muito pior. Tá 100% estagnado. Não faz nada. Não tá nada. Então aí eu fico nesse lugar. Quando eu começo a me movimentar, eu saio desse lugar porque eu não tenho mais energia para dedicar ao comparar. Eu não tenho mais energia para isso. Eu uso a minha energia para outras coisas. Eu uso a minha energia para fazer coisas que me movimentam, que me aproximam
daquilo que eu realmente coloquei nas minhas listinhas lá e começo a colocar em prática as coisas. Então eu já não tenho mais tempo para olhar para o outro dessa forma, porque eu tô muito ocupado com esse processo da minha própria vida, que pode envolver o outro, mas aí eu começo a ser o espelho do outro, o outro começa a desejar o quê? Um movimento também, porque ele não quer ficar para trás. E ele percebe que ele vai ficar para trás se ele não se movimentar. Se ele realmente não quer ficar para trás, ele vai começar o quê? A ser influenciado por mim. Então ele vai crescendo junto. Se não, eu já elevei minha consciência o suficiente para ir seguindo e saber que tem coisa lá na frente também, que a vida vai acontecendo. Então, isso é o que me gerou, assim, essa passagem tá me gerando todas essas coisas que eu tô falando aqui, tá bom? Eu gostaria muito de deixar claro que essas coisas que eu tô falando aqui não são coisas de uma pessoa que tá entendendo tudo. Talvez exista uma pessoa, assim, que é super mega entendida das reflexões do mundo e das coisas, e sei lá o que vai olhar pra mim e vai pensar, nossa, que coisa superficial ou fora da linha de raciocínio do David Hawkins, porque eu sei o que é, sei lá o que. Por favor, se você é essa pessoa, você comente aí embaixo, tá bom? E fale as coisas pra mim, porque eu estou muito interessada nisso. Eu quero refletir, tá bom? Eu tô aqui pra refletir, eu tô aqui pra conversar. Isso aqui eu gosto de entender que esse lugar aqui, esse canal aqui, é uma comunidade de interação. Isso aqui não é um vídeo de... Eu não sou uma produtora de conteúdo, eu não sou nada, eu sou só um ser humano aqui, tá? A minha função na vida, o que eu faço na vida pra viver, tipo, pra ter dinheiro, coisas, não tem nada a ver com esse lugar aqui. Então, eu sou só uma pessoa usando a rede social aqui, o YouTube, como... Talvez eu poderia dizer como se usava antigamente. Que as pessoas queriam só interagir, fazer uma comunidade de alguma coisa que tivesse a ver com elas, né? Elas não necessariamente estavam querendo entregar conteúdos e se sentir relevantes ou coisas assim. Elas só queriam falar alguma coisa, elas queriam fazer isso, né? E elas não estavam... Ai, peraí, gente. Elas não estavam interessadas, assim, em crescer profissionalmente com isso, nem nada. Elas só queriam se expressar. Acho que é isso. Então, que eu só quero me expressar, eu até vou deixar a passagem aqui. E a passagem é assim, ó. Ela tá em inglês, tá, gente? Então, tá assim, ó. In a higher state of consciousness, our experience of the universe changes. It now becomes like a giving, loving, unconditionally approving parent who wants us to have everything we want. And it's ours for the asking. This is creating a different context. It's giving the universe a different meaning. Então, é isso que essa passagem está dizendo, tá bom? Então, se você quiser, você pode dar uma olhada nessa passagem, talvez. Se eu tô falando aqui, as pessoas que talvez gostem também de David Hawkins e entendam melhor do que eu de David Hawkins, que eu particularmente, eu sou só uma leitora, tá? Eu leio, reflito sobre as coisas que ele vai falando do meu jeito e eu não tô achando que... Eu acho, assim, que me falta, por exemplo, me falta bagagem. Talvez eu tenha uma jornada... Eu tenho, na verdade, não é talvez, eu tenho uma jornada ainda muito grande pela frente de leitura e aprofundamento contextual, aprofundamento
entendimento sobre o que o David Hawkins fala. Essas passagens curtas, às vezes elas parecem bem simples, mas às vezes quando eu começo a refletir bem profundamente nessas passagens, eu percebo que tem muita coisa profunda nelas, assim, que é mais do que parece, e por isso eu digo isso. Mas é isso. É isso que eu gostaria de trazer hoje. Essa reflexão é bem algo fluido, assim, que vem na cabeça e vai falando, sabe? Então eu não tenho essa coisa, eu vou planejar aqui e vou fazer super sentido. É um bate-papo informal, tá? Se eu falei besteira, me avisa, fala aí que eu falei besteira ou sei lá o que, tá? Não tem problema. Porque esse lugar aqui é só um momento de descontração pra quando de alguma forma eu tô querendo desopilar minha cabeça de alguma outra coisa. Eu tava criando aula, o Rafa tá ocupado com outras coisas, a gente não pode refletir hoje aqui juntos, então eu vim refletir aqui no vídeo e eu acho que é bom fazer isso. Então, eu sempre fiz isso e muitas vezes, é que eu tenho visto, algumas vezes eu tenho visto pessoas que agem como se fossem tão entendidas de tudo que eu acho que hoje eu tive vontade de grifar isso, assim. Eu não sou entendida de nada, se eu tô gravando esse vídeo é só porque sim, sabe? Não tem nenhum... Não sou uma grande especialista em nada, eu sou só uma pessoa querendo refletir junto com outras pessoas que eu nem sei quem são e por alguma razão elas me seguem aqui e gostam de refletir comigo. É isso, tá bom? Então, a gente se vê numa próxima reflexão e até mais.